Senhoras e senhores, como vocês estão aqui? Quem fala com vocês é Pedro Caetano, dono da Caetano Visions, e sejam bem-vindos a mais um neste humilde canal. Senhoras e senhores, o tema de hoje é algo que eu queria abordar bastante, que eu queria que seja uma forma de ajudar as pessoas que se encontram nessa situação e que seja basicamente uma introdução para quem não conhece a área, mas que quer cursá-la de alguma forma, sabe? O que pensa em atuar de alguma forma, como se levasse isso como um plano B da vida. Senhoras e senhores, hoje eu vou falar para vocês sobre o curso de Ciências da Computação, o que eu aprendi com o curso de Ciências da Computação e o que eu acho que deve ser relevante para você, que você deve ter noção, que você deve saber disso antes de você começar a faculdade de um certo modo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo aqui, por favor, se inscreva no canal, ative um sininho, comente embaixo e, se possível, compartilhe de uma certa forma para seus amigos, porque esses vídeos aqui eu tô voltando a produzir o canal, eu tô voltando a editar, eu tô voltando a continuar a ter um certo nível de produção nesse canal em si, e vocês fazendo essas pequenas ações, atitudes, já me ajuda bastante a continuar com o canal de pé, a continuar produzindo, a continuar transformando esse projeto numa realidade, e quem sabe no futuro, se Deus, por favor, me ajude a continuar com isso de pé, você me ajuda a tornar esse projeto mais vendável, ao ponto de que eu consiga até mesmo ganhar dinheiro com isso de um certo modo. Então, você me ajudando com isso, você já está me ajudando bastante a continuar com esse projeto de pé e trazendo conteúdos para diversas pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Eu anotei alguns tópicos aqui, tá? E eu quero abordar eles no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu queria muito dar uma introdução do porquê eu comecei o curso de Ciências da Computação e do cenário que eu me encontrava naquela situação, naquele momento. Se tratava Era finalzinho de 2021, eu estava sendo pressionado para escolher uma faculdade, eu não sabia muito que área eu poderia seguir, eu estava com uma dúvida, eu estava com insegurança, estava tendo uma crise global na época, que eu não posso falar o nome porque, por mais que não seja um tabu, eu tenho medo de falar esse nome porque eu não quero que o meu canal sofra alguma represária do YouTube ou sofra alguma desmonetização de um certo modo, então eu não vou citar o nome aqui, mas acho que você sabe do que eu estou falando. Como a gente estava saindo de uma crise global na época de 2020, 2021, onde teve o lockdown e você teve basicamente uma ascensão do home office, uma grande valorização dos trabalhos tecnológicos, onde empregos simples estavam ganhando quase a bagatela de 5, 6 mil reais por serem hipervalorizados naquela época, tipo, era coisa simples ganhando muitos rios de dinheiro. Quem é dev, quem estava naquela época sabe quão bom aquilo ali foi. Eu tava vendo essa situação e eu tava vendo o seguinte, poxa, uau, que incrível, que fantástico, isso aqui tá muito promissor. Eu posso basicamente ir para essa área que eu vou ter um futuro garantido, que eu vou ter um salário, que eu vou ter uma vida, eu vou ter um futuro com isso. Eu não estava pensando em cursar artes, eu não estava pensando em cursar design gráfico, eu não estava pensando em explorar essa área que eu estou tentando ganhar dinheiro de um certo modo, sabe? Porque eu não tive uma orientação adequada e eu não tive um acompanhamento e um aconselhamento profissional para me ajudar de uma certa forma, sabe? Então, vendo todos esses casos, eu optei pelo curso de Ciências da Computação por puro dinheiro mesmo. E por conta dessa experiência, eu acabei adentrando num curso onde eu fiquei nele por 3 anos, e nesses 3 anos eu vivi situações, eu vivi desventuras e aventuras que basicamente me acrescentaram muito como pessoa, me mostraram a triste realidade do que é a ciência da computação de fato. E essas experiências, essas aventuras vão ser transformadas nesse vídeo que está sendo transmitido para vocês, onde eu espero que isso possa ensinar e abrir os olhos para vocês de como é a área de fato. Eu não quero desmotivar ninguém, eu não quero deixar ninguém triste, eu só quero que vocês tenham noção do que eu vi, do que eu enfrentei e do que eu lidei, para que, caso você esteja com dúvidas de cursar a área, você pensar e refletir com você mesmo se isso é algo que você realmente quer para sua vida ou se não algo que você possa deixar de segundo plano ou um plano B. Essas são minhas experiências, eu não tive nenhum vídeo que me contou sobre isso, eu não tive nenhum acesso a nenhum vídeo que tá me contando essas experiências que eu vou passar aqui pra vocês, mas eu espero que isso mude a vida de alguém e que isso possa te acrescentar algo na sua vida de um certo modo. Quem ainda é estudante, quem já tem uma experiência na área, se você puder, por favor, comentar aqui no vídeo abaixo, nos comentários aqui do vídeo, peço perdão, e citando alguns ensinamentos e citando suas experiências pessoais, ou até mesmo me corrigindo de um certo modo, cara, você vai estar me ajudando bastante a continuar com esse projeto e basicamente a aconselhar
os jovens que vão ter acesso a esse vídeo aqui. Você vai estar me ajudando bastante e, cara, você vai estar fazendo um trabalho fantástico que pode mudar tanto a vida de alguém, quanto a carreira de alguém, quanto o futuro de alguém. Bem, uma das primeiras coisas que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, cara, é o seguinte: olha, o curso de Ciências da Computação, ele faz parte de uma área que ele é muito competitivo. O curso de Ciências da Computação, ele é uma área muito competitiva. O nicho tech, ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo por conta que você encontra várias pessoas que querem uma oportunidade de trabalho, que veem valor no seu mercado de trabalho, que querem conquistar o seu, que querem ter uma oportunidade, querem ter um futuro e que essas pessoas estão dispostas a enfrentar qualquer desafio, a aprender qualquer linguagem de programação difícil e enfrentar qualquer barreira para meio que chegar longe e conquistar quaisquer outros objetivos em suas vidas pessoais. É um mercado muito competitivo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E se você é uma pessoa que está disputando uma vaga com uma empresa internacional, tenha noção de que, cara, você vai estar competindo com pessoas que vão ser mais talentosas e vão saber muito mais do que você. Então tenha noção disso. O mercado de nicho tech, ele é muito competitivo. Você vai ver essa competição até às vezes na própria faculdade, dependendo de onde você está estudando. E você vai encontrar pessoas que estão dispostas ou a te ajudar, a te aconselhar, ou te orientar melhor de um certo modo, quanto pessoas que vão te tirar para nada e que podem até puxar o seu tapete a partir do momento em que você apresenta-se alguma pedra no caminho, ou uma pedra no sapato de alguém para essa pessoa conquistar ou almejar como posso dizer, algum objetivo na vida delas, de um certo modo. Se você estiver atrapalhando, se você estiver falando demais, as pessoas já querem te cortar de um certo modo. Outra coisa que vocês precisam saber é que, infelizmente, o curso de Ciências da Computação, ele é um curso que, por mais que ele tenha suas qualidades e por mais que ele possua a possibilidade de ser algo muito valorizado ao longo do tempo, sabe, dele ser algo que você olhe para aquilo e você consiga até colher bons frutos disso, seja de forma pessoal, interpessoal, você abrindo sua empresa ou trabalhando numa empresa muito grande, a verdade é que o curso ele ainda sofre um pouco de preconceito com pessoas de cursos de outras áreas que meio que não conseguem ver o valor e meio que não conseguem ver a importância desses cursos para os seus cursos em si e por conta das vezes do ecossistema em geral presente ali, sabe? Eu presenciei muito isso. Eu já vi pessoas desfazerem de mim por conta do curso que eu faço e até ser diminuído e ser, como posso dizer, até ser envergonhado com tentativas de pessoas não sei se esse termo existe, tá? Peço perdão. De amenizar, de apequenar as pessoas, sabe? De tentar apequenar minha pessoa. Tipo, de tentar me diminuir como pessoa, como indivíduo, só porque eu faço ciência da computação. Já riram da minha cara porque eu falei que eu fazia ciência da computação. E eu não vou esquecer de vocês, garotas, que... Eu não posso dar mais detalhes, mas eu não vou esquecer de vocês, meninas, de que naquela viagem de ônibus riram e caçoaram da minha cara por conta que eu falei que eu fazia ciência da computação. É um curso como qualquer outro. É tão difícil quanto o de vocês. E só porque eu fico num computador e trabalho com códigos e tecnologia, não significa que isso me torna pior ou melhor que alguém. Então, tome cuidado quando você for diminuir alguém, porque você não sabe nada do futuro. E às vezes a pessoa que você está rindo agora, no momento, pode ser a pessoa que pode ser seu chefe no futuro, ou que pode estar com a vida que você deseja. Então tenha isso em mente quando você for rir da cara de alguém, diminuir alguém, ou querer tirar sarro da cara dessa pessoa por conta de um aspecto que ela tem, ou por conta de um curso que ela faz. É um curso que você tem um preconceito muito grande por conta que você tem a figura dos nerds ali, e os nerds eles ainda são um grupo que ainda sofre um certo tipo de preconceito, que não é tão grande assim, que nem nas décadas passadas, mas que tem um certo preconceito por conta que, sei lá, as pessoas acham muito esquisitão, ai, nerdola, e você encontra pessoas até mesmo que são do curso de Ciências da Computação, que quando tentam se enturmar com pessoas, às vezes, de outros cursos, meio que camuflam e fingem, trocam as personalidades delas para que elas possam meio que se enturmar com aquela galera, sabe? Você tem meio que uma morte da sua identidade para você meio que fazer parte de um certo grupo de pessoas. Isso é algo, infelizmente, que é muito comum e que tem esse problema também, sabe? Às vezes, quando você não tem um preconceito com pessoas que têm uma má visão, uma visão meio pejorativa do curso, você tem pessoas que, como posso dizer, você encontra pessoas que têm uma certa rivalidade. Rivalidade e preconceito é muito comum no curso de Ciências da Computação. E se você tá pisando numa faculdade agora e tá vendo esse vídeo, cara, não
não se sinta diminuído por fazer esse curso, sabe? As pessoas, elas zoam muito quem faz ciência da computação, mas elas têm inveja do que você pode conquistar com isso. Você pode ganhar muito dinheiro com isso e pode conquistar muitas coisas também, mas você vai precisar muito de esforço e você vai precisar muito também de boa vontade e oportunidades que você tem que gerar e você tem que criar de um certo modo. Então, é uma grande luta para você basicamente tentar surpreender os outros e surpreender a si mesmo, porque esse é um preconceito que ele infelizmente ele é muito presente, ele atua de forma invisível, mas que ele é muito real, sabe? Ele magoa bastante e que você consegue perceber até mesmo na recepção de algumas pessoas, tipo, o cara que ele faz, às vezes ele faz farmácia, ele pode olhar com olhos diferentes do que faz um curso de design gráfico, um curso mais voltado para a área de humanas em si, sabe? Ai, nossa, o cara pode se achar melhor que o outro porque ele atua na área da medicina e ele ganha 5 mil reais em comparação com o cara do audiovisual, mas o cara do audiovisual pode estar ganhando 10 ou até mais do que esse cara e ele é amenizado e tirado pra nada por conta que assim, o curso dele é inferior ao dele. Isso, infelizmente, é muito comum na cena universitária de um certo modo. Outras coisas que vocês precisam entender, pessoal, eu tô só olhando aqui, tá? Que o curso de Ciências da Computação, ele é um curso que ele exige que você tenha um certo conhecimento técnico antes de você começar ele. Ele é um curso que, cara, você precisa ter uma certa noção do que são as coisas principais ali antes de você adentrar de fato a carreira e a área tecnológica do nicho tech como um todo. Porque quando eu cheguei lá na área, eu pensei que, nossa, ia ser um curso que realmente ia pegar na minha mão e ia me ensinar a codar, ia me ensinar o básico do tete a tete. Só que eu, infelizmente, eu quebrei muito a cara e eu percebi que eu precisava ter um certo conhecimento técnico, estudar certas coisas, eu precisava estudar por fora para eu conseguir acompanhar o nicho tech e ter uma noção do que é a área como um todo. Ninguém te explica nada, ninguém senta e pega um dicionário e abre e fala o seguinte, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, você infelizmente você não vê isso, você não encontra isso. Você encontra pessoas que já estão com quase 15, 20 anos de carreira e, cara, estão num alto nível que falam de coisas complexas como se fosse algo básico que todo mundo entende. Eu falo isso porque eu tive essa dificuldade no começo e eu não sabia o que era, por exemplo, um GitHub. Eu não sabia o que era, por exemplo, um framework. Eu não sabia o que eram as coisas básicas que você encontra pessoas como o Mano Deivin e o Jovem Tranquilão conversando e trocando ideias sobre o assunto. Infelizmente, você não vê esse tipo de abordagem. Então, exige que você tenha um certo conhecimento técnico e exige um fator também que é muito interessante, que é você acompanhar bastante o mercado do nicho, porque a faculdade ela não está acompanhando a evolução mercadológica que está tendo no mercado de trabalho, infelizmente não anda tendo, e você precisa ter uma noção de, como posso dizer, você precisa ter uma noção, acho que cosmológica, não sei que termo eu posso usar para descrever isso, mas você precisa ter uma noção de todo o cenário, de toda a perspectiva como um todo, aonde você precisa estudar isso, você precisa ter uma noção do que está acontecendo, você precisa ter uma noção do que é esse mercado de trabalho, para você meio que não só depender dos conteúdos abordados na escola, para você ter uma noção sobre o que o mercado precisa e ele quer, para que quando você termina a faculdade ou esteja, por exemplo, no seu terceiro ou no seu quarto ano, você possa se destacar bem ali, sabe? Você possa ter um futuro, você possa ter um espaço no mercado de trabalho, sabe? Mesmo com IA. Eu entrei na faculdade antes da IA e eu sei como é que era o mercado de trabalho antes e depois da IA. Era totalmente diferente. Se já estava impactado após o fim daquela grande crise onde a bolha tinha estourado e estava começando a ter um mundo, uma área inteira impactada por conta disso, cara, eu só te digo uma coisa. Você tem um cenário que mudou completamente com IA também, aonde meio que pessoas começaram a ver, como eu posso dizer, você tem pessoas que começaram a ver uma desvalorização nos trabalhadores, nos programadores, por conta disso. Você consegue ver as pessoas que não viram necessidade de contratar um funcionário a mais, porque, poxa, para que eu posso ter um funcionário a mais se o ChatGPT pode fazer isso? Cara, eu já tive consulta médica, podemos dizer médica de certo modo, era para ver um negócio de biomedicina, era para ver coisa besta. E a própria médica tava usando o ChatGPT na consulta. Então, tipo,
é um negócio que você fica até incrédulo quando você vê, que se tornou comum na realidade. E isso na área da área tech é mais comum do que você imagina. O uso de inteligências artificiais é muito comum do que você pensa. Porque você tem que ter em mente, cara, que por mais que você seja cobrado na faculdade, você precisa entender que, cara, nem todo mundo é um baita de um gênio computador ambulante. Tem gente que não sabe, tem gente às vezes que esquece coisas simples. Por mais que seu cérebro esteja ou fique acostumado com você decorar e escrever códigos o tempo todo, vai ter uma coisa besta que você vai acabar esquecendo e não tem problema nenhum você recorrer a informações que possam te ajudar. Infelizmente, eu tive uma experiência muito ruim, onde eu achei que eu precisava saber de tudo e que se eu não soubesse, eu era uma pessoa burra por conta disso. Só que não, mesmo você sendo uma pessoa que às vezes você tá no nível de um pleno ou de um sênior, cara, você vai ter coisas que você vai esquecer e não tem problema você recorrer a outras formas ou meios de você buscar e você meio que resolver seus problemas. Você vai encontrar alguns professores que meio que debatem isso e lidam com isso de uma forma não muito progressiva, não muito positiva. Você encontra pessoas que meio que lidam isso de uma forma mais raiz, tipo assim, procurar em livro e coisas do tipo, enquanto tem gente que assim, eu não busco online o negócio por conta que, nossa, contra a ética profissional, eu vou estar agindo como um preguiçoso, sabe? Então, você encontrar inteligências artificiais, você usar, não é algo de errado, desde que você produza seu próprio código, você use ela para você auxiliar do que fazer seu trabalho, tá? Você usando a IA para você, basicamente, auxiliar você, ao invés de fazer todo o seu trabalho, é algo totalmente diferente, tá? Isso basicamente difere o que é um programador do que é um cara que só coda só com chat, tá? É algo totalmente diferente disso. Uma coisa que vocês precisam ter uma noção também, que é algo muito relevante na grade de matérias e que infelizmente se torna muito comum, são as matérias. Tá? As matérias, principalmente de matemática, elas são muito fortes e muito influentes ali. Eu não sei se você vai fazer seu curso na faculdade pública ou particular, mas tenha em mente que a matemática ali presente no curso de Ciências da Computação é muito forte, muito influente. E dependendo do professor que for dar essa matéria para você, tenha em mente que às vezes você pode até reprovar logo de primeira. Você bater o olho na metodologia do cara do que vai cobrar ali, você vai ficar ou maluco ou você vai ter alguma dificuldade ali. Eu tô sendo muito sincero com você. Eu falo isso com 3 anos de faculdade. Eu falo isso com quase 8, 9 DPs nas costas. Antes que você ria de mim, antes que você queira me desmerecer por conta desse aspecto que eu acabei de citar, tenha em mente que eu estudei de fato todas as matérias que eu peguei DP. Eu estudei. Eu me esforcei para passar. Eu me esforcei para estudar. Só que infelizmente eu não tive a nota que eu consegui. Eu precisava de um 7 para passar. E quem já estudou em instituições onde a média é 7, sabe o nível e a dificuldade que isso é, de um certo modo. Porque eu já reprovei em cálculo 2 por 6,5. Eu tentei ver com a professora para tentar passar com 6,5, mas eu não consegui. E você conseguir conquistar um 7 é a coisa mais difícil da sua vida. Lógico, dependendo da faculdade que você faz, do curso que você faz, às vezes é até fácil. Mas num curso de exatas, onde o peso das matérias é muito grande, é algo que você vai penar muito para isso. E eu fiz cálculo 1 3 vezes. 3 vezes eu fiz cálculo 1. A parte dos gráficos era a pior parte pra mim. Quem já fez cálculo 1 sabe da parte dos gráficos. Eu não tô falando de assíntotas. Porque assíntotas são uma derrota. É um inferno aquilo ali. Mas você consegue pegar um jeito sofrendo, de um jeito ou de outro. Mas é uma luta. É muito difícil mesmo. Que exige um certo trabalho, exige uma dedicação pra você estudar. Pra você meio que se destacar. Pra você meio que conseguir ter uma certa colaboração, uma evolução, pra que você não tem uma certa dificuldade ali. Eu não sei se é o caso. Eu não sei se você já tá na faculdade, não sei se você já tá cursando, se você já quer começar. Mas olha, não querendo te desmotivar, mas dependendo do seu caso, é muito difícil você chegar ao curso no final sem ter nenhuma DP. É muito difícil. Não tô dizendo que é impossível você passar direto. Você pode até conseguir. Mas, cara, é muito comum você encontrar pessoas que chegam no final do curso da faculdade e esse pessoal já tem uma ou duas DPs nas costas. Infelizmente é muito comum e tem uma noção disso. A matemática, ela vai ser brutal, ela vai te arregaçar todinho e se você não tiver um certo preparo psicológico e ter uma forte experiência com matemática, cara, você vai penar bastante e você pode rodar muito por conta disso. Então, tenha essa noção em mente, tenha essa ideia em mente antes de começar. E uma das coisas que você precisa ter em mente, que você precisa ter essa ideia em mente, é o seguinte, cara, o curso, por mais que ele tenha essas dificuldades, ele te proporciona muita coisa boa, ele te abre muitas portas. É um curso que te abre muitas oportunidades profissionais e interpessoais. Que, cara, se você abraçar isso bem, você abre uma oportunidade para você
você em 2, 3, 4, 5 anos que pode te destacar do que muitas pessoas no mercado de trabalho. Eu mesmo, com 4 anos de faculdade, esse 3 de ciência da computação e um agora cursando design gráfico, eu posso realmente dizer aqui que eu conheci pessoas incríveis e fantásticas, não só no curso de ciência da computação em si, mas quanto diversos outros cursos da faculdade que eu estudo, que, cara, são oportunidades que eu sei que futuramente vão me gerar algo muito bom e que pode gerar futuras parcerias que podem me trazer belos resultados de forma profissional e pessoal de um certo modo. E você trabalhando nessa sua rede de networking, você meio que você já garante o seu futuro de um certo modo, porque você está lidando com um ambiente com pessoas que têm diversas origens diferentes da sua, com diversas vidas diferentes da sua. E por mais que às vezes você encontre pessoas que são mais burras ou mais inteligentes que você, mais ricas ou mais pobres que você vai encontrar às vezes uma pessoa ali que pode abrir uma chave e te abrir uma oportunidade para o futuro. Então, se você for inteligente e fisgar essa oportunidade, você já meio que se garante na frente do que muitas pessoas por aí. Isso basicamente vai te ajudar bastante a você ter uma oportunidade profissional após você terminar a faculdade. Você ter uma indicação de emprego, você ter um parceiro de negócios e coisas desse tipo. A chance é real, a possibilidade ela é real, mas isso exige um fato de você ter uma boa comunicação e você saber muito bem fazer um network e você ser uma pessoa desenrolada para conversar. Porque, infelizmente, um problema no curso de ciência da computação é que você possui um pecado muito grande nos seus estudantes, é que por mais que você encontre pessoas que são do nicho nerd, por mais que há pessoas também de outros clubes e ciclos sociais ali, mas a maioria são nerds, elas, como posso dizer, elas têm esse problema de comunicação entre umas às outras, onde tem um problema para se expressar, para conversar e para se comunicar com outras pessoas. Então, é um problema que se torna real, um problema que se torna visível e gritante nesse aspecto. Então, é uma coisa que você precisa entender e compreender isso de um certo modo, tá? E um dos principais problemas que você precisa entender antes de você pisar numa sala de aula é que, às vezes, os seus colegas não vão ser tão legais assim com você. Você vai encontrar pessoas maravilhosas, você vai encontrar pessoas incríveis, pessoas que vão ser amigos para a vida inteira, mas você vai encontrar pessoas que vão te tratar mal. Por pura ignorância, por pura arrogância. E, cara, essa pessoa não tá nem aí pra você. Não tá nem aí pra sua história, não tá nem aí pra onde você veio. Mas essa pessoa vai te agir com você por puro mau caratismo, independentemente da sua aparência, da sua cor, da sua religião, ou o que for possível. Tem gente que é cuzão independentemente da aparência. Então, eu aprendi isso dessa forma. Eu aprendi com gente sendo grossa comigo, eu aprendi com gente sendo boa comigo, eu aprendi com gente me dando experiências que, olha, eu, por mais que algumas não terem sido positivas, não terem me ajudado bastante de um certo modo, me acrescentaram muito como pessoa e como profissional, aonde eu tenho uma noção da pessoa que eu quero ser e da pessoa que eu não quero ser. Então, são experiências que você vai encontrar, são experiências chatas que você vai lidar, mas que vão te moldar muito como pessoa e que, cara, você vai filtrar. Você vai filtrar e você vai ter uma ideia do que você quer ser e do que você não quer ser. E, cara, é só você ignorar essa pessoa. Ou se for um negócio muito complexo, muito difícil, aí você bola uma outra ideia de como resolver esse problema. Mas, infelizmente, esse problema interpessoal entre alunos é muito gritante, ele é existente. E juntando com o fato de que há uma alta competição na área da tech, e às vezes você tem um orgulho ali que bate bastante, porque você está pegando um aspecto que muitas pessoas se destacam, presentes ali, esse ego às vezes é atacado de um certo modo, você encontra situações chatas que podem às vezes te magoar e te decepcionar de um certo modo, de uma certa maneira. E de carreiras, sendo bem sério, gente, eu só tô olhando só o papelzinho aqui, tá? Mas, de uma certa maneira, uma das coisas que vocês precisam ter em mente sobre o curso é que você consegue muitas oportunidades profissionais presentes ali, até mesmo para você internacionalizar sua própria carreira. Só que você precisa correr atrás, você precisa estudar bastante. E uma das coisas que você tem que entender sobre internacionalizar sua carreira é que, independentemente do nicho que você quer correr, que você quer ganhar atrás, que você quer ganhar sua grana, o seu nicho ele vai ser disputado por várias pessoas ao redor do mundo. E, cara, uma das coisas que você precisa entender, tem pessoas de certos países como, cara, Índia, China, Coreia, que dependendo da linguagem de programação, vai ter um destaque muito maior do que você, vai ter um nível técnico muito maior do que o seu. Cara, você vai encontrar tutoriais de programação com criança indiana que vai saber muito mais do que você. Sério. E você vai ficar se sentindo um palerma por não conseguir resolver esse problema. Mas vai se acostumando, porque isso vai ser muito comum e mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Então, tenha uma noção disso. E, cara, se você já quer ter uma noção
Se você já quer ter uma ideia profissional na área, tenha isso em mente. Entre com uma ideia, conheça a área de programação, tenha noção do que você pode crescer ali. Há várias formas de você meio que ganhar dinheiro nessa área. Ciência da computação, ela não é um curso, não é um curso que é direto. É como se fosse medicina, podemos dizer assim, aonde se você termina medicina, você pode escolher se você quer ser, se você quer trabalhar com idoso, com criança, neurociência, cardiologia, ciência de outras partes do corpo, ou em alguns casos determinados do tipo que tá me faltando o nome aqui na cabeça. Há vários casos que na ciência da computação. Há várias possibilidades. Você pode trabalhar com software, com hardware, você pode trabalhar com sistemas operacionais, pode trabalhar com código. Há vários nichos de possibilidades possíveis. Só que você tem que ter uma noção do que você quer. E você tendo essa noção do que você quer e do que você quer abrir, vai te abrir muitas portas e muitos caminhos. Você pode desenvolver um SaaS, você pode desenvolver um projeto pessoal, você pode abrir sua própria empresa, você pode abrir sua própria startup. Isso depende muito de você. Mas você tem que ter uma ideia muito do que você quer também. E é por isso que, se você está pensando em entrar em ciência da computação, tira um mês para você pesquisar e para você estudar muito essa área e você ter uma noção do que você quer. Do que você quer atuar, do que você quer trabalhar, do que você quer agir, do que você quer desenvolver e do que você quer trilhar o seu caminho no seu futuro. Porque é um curso de 4 anos, que você pode até terminar em 8, dependendo da instituição que você estuda, e que você precisa ter em mente que, cara, você já tem que ter em mente a carreira que você quer seguir. Você tem que ter em mente os rumos que você quer trilhar ali. Você já tem que ter um plano, você já tem que ter uma ideia do que você quer. E você já tem que já meio que trabalhar com ele aos poucos para você conquistando pequenas vitórias para você chegar no final e você ter o que você tanto quer. Seja você ser um funcionário público trabalhando na USP, sendo um médico que trabalha no Albert Einstein. Isso depende muito de você. Esse é um aspecto que você tem que pensar muito bem sobre isso. Outra coisa que você tem que entender bastante é que você vai passar muita dor de cabeça também no curso de ciência da computação. É muito comum você encontrar professores jovens com aparência de velho por conta da alta carga de estresse presente no curso. É muito comum, infelizmente mais do que o normal. Tem professores meus que têm 30 e poucos anos de idade e parece que tem 40. Então, infelizmente, é algo muito comum, que você precisa ter em mente. Então, se você é um cara muito vaidoso, se você é uma garota muito vaidosa com sua própria aparência, se você tem medo de linhas de expressão ou bigodes chineses, tenha a noção de que esse é um processo que você vai encontrar bastante, que vai te desgastar, que vai te ser um bastante pé no seu saco, mas que você precisa ter uma ideia e tem que ter uma noção muito do que você quer e do que você almeja, porque, cara, isso vai muito mudar o que você tá querendo pra sua vida e pra sua carreira, sabe? Esse vai ser um aspecto que até mesmo pode influenciar na sua saúde. Aonde, bem, no antigo lugar que eu trabalhava uma vez, quando eu era mais novo, eu já encontrei pessoas que trabalhavam na área de TI, que lidavam com um estresse tão grande, mas tão grande, que era comum você encontrar uns 3 ou 4 calombos presentes aqui na área das costas, aqui atrás do pescoço, peço perdão. Bem, dando continuidade ao vídeo, por conta que eu só tive um probleminha aqui com a bateria do microfone, esses são alguns dos aspectos que eles são de fato importantes e relevantes para o curso de Ciências da Computação como um todo, que você precisa ter em mente, que você precisa colocar isso na sua cabeça antes de você começar a fazer esses cursos, sabe? São tópicos que são relevantes, que são importantes e que realmente podem ditar como vai ser sua experiência com ele como um todo. Essa é a verdade sobre o que eu vivi e o que eu experienciei nesses 3 anos de curso. Eu larguei Ciências da Computação porque, por mais que eu ame essa área, por mais que eu ache a área tecnológica algo realmente muito interessante e algo que, assim, te abre muitas portas e oportunidades que, na minha opinião, para mim que tem colegas que atuam na área e que não ficam só com os serviços básicos que, bem, o pessoal está acostumado a conhecer, é um curso que, assim, tá em uma crescente muito grande, sabe? Tá evoluindo bastante e que só tem tendências a só aumentar e crescer ainda mais e mais, sabe? De um certo modo. Isso é algo que, cara, basicamente é um curso que é um nicho que só tá crescendo conforme os anos e que, cara, basicamente vai te abrir uma bela de uma oportunidade no futuro em si, sabe? Então, você tendo uma noção e aproveitando essa oportunidade, cara, você pode mudar completamente seu status, a situação da sua família e como você se encontra como um todo. E é um cenário que cresce muito. Muito mesmo. E, cara, você abre muitas oportunidades, você tem chance de conquistar muitas coisas mesmo. Por exemplo, cara, você pode ganhar prêmios em hackathons. Hackathons são eventos de tecnologia onde você precisa desenvolver um projeto junto de um grupo e você precisa apresentar um projeto sobre um tema específico que a banca elabora e vocês têm até uma data limite até vocês apresentar um projeto e, dependendo da sua classificação, você pode ganhar um prêmio, um reconhecimento ou até mesmo uma viagem. A NASA faz, você tem a Google que faz, a Microsoft também fez um tempinho atrás.
Então, você acha muitas oportunidades que te abrem possibilidades, possibilidades de um futuro melhor, possibilidades de um futuro que muda a sua vida, possibilidades que, cara, você pode crescer e enriquecer muito com isso de um certo modo. E isso é algo que, cara, pode te fazer muito bem, pode te crescer muito bem e pode te ajudar a você alavancar a sua carreira em um curto espaço de tempo. Sabe, um curto espaço de tempo que eu digo é em menos de 6, 8 anos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, pessoal, tendo isso em mente, o meu conselho final para você que quer ter fazer ciências da computação é o seguinte: após todo esse contexto que eu acabei de citar para vocês, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Tenha em mente que, cara, o curso de ciências da computação é um curso de exatas. É um curso muito difícil. Não é um curso de TI. Você não vai consertar computador. Você não vai trocar mouse. Você não vai fazer um conserto num Optilex. Não, cara, você vai desenvolver software. Você vai desenvolver site. Você vai cuidar da parte da programação. Você vai ficar com a parte chata em si. Você vai aprender o básico do básico para você fazer um pacote completo para você ver o que você quer atuar na área profissional como um todo. Esse é o fato, essa é a realidade. Esse é o contexto que você vive, que você se encontra. Entendeu? E, cara, é um trabalho que ele é desgastante, ele é cansativo, ele vai exigir muito de você. E que, cara, se você não estiver pronto, você vai ficar muito perdido, você vai ficar muito cansado e você pode ficar até mesmo sem desnorteado às vezes. Então, se você realmente está pensando em fazer um curso de ciência da computação, cara, antes de você pensar mesmo se é isso que você quer para sua vida, tem um gráfico muito bom, muito interessante, muito relevante chamado Ikigai. Ikigai é um gráfico japonês que basicamente te ajuda a centralizar em vários aspectos o que você quer para sua vida como um todo, sabe? Isso basicamente te ajuda a você se encontrar como pessoa e como você se encontra nesse mundo, tanto profissionalmente como aqui dentro, sabe? E você preenchendo esse gráfico, você vai entender de verdade se você realmente quer de verdade fazer isso, se você quer realmente isso para sua vida ou não. Eu fiz 3 anos de ciência da computação. Eu não tinha ninguém para me avisar, eu não tinha ninguém para me orientar, eu não tinha ninguém para me dizer se, cara, isso aqui compensa, isso aqui não compensa. Então, se você tá vendo esse vídeo até agora, tenha noção de que, cara, eu sofri 3 anos da minha vida para vir aqui te dizer que, olha, é desse jeito. É um caminho difícil, é um caminho árduo, é um caminho que você vai penar muito, é um caminho que você vai sofrer muito. Você pode ganhar muito, mas também você não pode conquistar nada. Eu, em 3 anos, não conquistei um estágio. Porque eu tentei, eu corri atrás, mas eu não consegui. Eu me esforcei ao máximo. Eu trabalhei em outros lugares que, poxa, fizeram com que minha graduação fosse inútil. Mas eu realmente me esforcei ao máximo para tentar ter uma vida boa, uma qualidade boa de vida, mesmo com pouco. Então, se você é uma pessoa que realmente quer isso para sua vida, tenha noção do que você quer. Tenha noção do que você quer para o seu futuro. Tenha noção se essa é a escolha correta que você quer ter para sua vida. Eu recomendo isso, eu falo isso de coração. Tenha isso em mente, que isso vai basicamente te orientar ao que você vai fazer lá. Porque enquanto muita gente vai estar levando como piada e vai desistir logo no seu primeiro ano, nos seus primeiros 6 meses, cara, você basicamente pode chegar lá pronto e ter noção do que você quer. Ter uma postura diferente da maioria dos concorrentes ou da maioria dos outros colegas de sala. Essa é a verdade. E essa é a maior verdade que você precisa entender. Porque vai ter muita gente que vai estar levando na brincadeira. E se você levar as coisas a sério, por mais que tenha as dificuldades, por mais que tenha os desafios, isso vai te colocar em um outro patamar que muita gente não se encontra no momento. E você pode estar realmente num destaque muito grande do que a maioria dos seus colegas. Mas essa é basicamente a minha opinião sobre, e a minha experiência sobre. Eu posso ter esquecido algum aspecto aqui, eu posso ter esquecido de abordar algum outro assunto ali, mas a intenção desse vídeo é basicamente ser um conselho e basicamente dizer para as pessoas o que eu vivi e o que você precisa saber antes de você entrar nessa área. É um nicho que pode conquistar muita gente que é leiga, mas se você tá ali há um certo tempo, você vê que aquele lugar é um divisor de águas. Um divisor de águas muito grande. Então você precisa ter em mente o que você quer para sua vida e se esse caminho é o ideal para você ou não. Eu realmente recomendo isso. Eu realmente recomendo você ter e pensar nesse aspecto ou não. Porque é isso que basicamente vai definir tudo. Sabe? É o que realmente vai ditar tudo. Então, você pensar nisso e você pensar nessa possibilidade vai mudar muitos aspectos na sua vida. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, ou que o pessoal aqui nos comentários tenha te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo for reagido por alguém como o Mano Davinho, ou como o Jovem Tranquilão, ou alguma outra personalidade influente no ramo tech do YouTube, eu peço que, por favor,
por mais que eu possa ter dito algo que às vezes sou incoerente ou que possa desagradar alguma série de pessoas, entenda que, olha, eu tentei. Eu me esforcei pra tentar conseguir um trabalho na área de computação. Eu realmente quis me esforçar. Só que o mercado, não tinha espaço no mercado pra mim. E eu era insuficiente pra quem já tentou fazer o seu melhor, sabe? O meu currículo não é ruim, eu já fiz projetos muito interessantes, eu já desenvolvi 2 jogos, eu já desenvolvi 2 inteligências artificiais. Então meu currículo não é ruim. Eu só não tinha um espaço pra mim. Eu só não consegui, eu não consegui me encontrar no mercado, porque eu tava pegando um mercado pós-crise que tava tendo o fato da inteligência artificial. Então, tipo, é uma crise que não só eu que vou lidar, mas muitos jovens também. Então, tem uma noção de que, cara, se você não entende nada disso, entenda de uma pessoa que passou por isso, sabe? Você que, tipo, quer fazer o curso e não tem ninguém pra chegar pra você e passar o papo reto. Mas eu espero que eu tenha te ajudado a passar o papo reto pra você. Eu espero que isso muito tenha te ajudado na sua vida. Mas, senhoras e senhores, eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo de hoje. Eu agradeço de verdade. Infelizmente é um vídeo muito longo, eu não sei quanto tempo isso aqui vai ter de duração, mas eu espero que isso aqui tenha ajudado muito vocês a terem resolvido os seus problemas, tenha tirado algumas dúvidas, e isso tenha colaborado com a vida de vocês de um certo modo. Eu espero que isso tenha ajudado de verdade com qualquer problema ou desafio que vocês estejam encontrando no momento. Eu espero que a seção de comentários também tenha uma boa quantidade de pessoas que tenham uma certa experiência na área, sabe? Tem uma certa experiência na área e que possa ajudar com comentários aqui que possam ajudar as pessoas que se encontram nessa situação, que querem fazer o curso de ciência da computação, mas se sentem às vezes com medo ou com alguma insegurança sobre o assunto e não tem ninguém para esclarecer essas dúvidas. Então, se vocês puderem criar e ajudar esse desenvolvimento e ajudar a colaborar com isso de um certo modo, a criando um ecossistema que cada um se ajuda, cara, vai ser muito bacana, vai ser muito legal de cada uma das pessoas presentes aqui. Mas é isso, senhoras e senhores, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Eu agradeço de verdade por todo o feedback, amor e carinho que vocês estão passando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final e nós nos vemos até a próxima.